Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Capistrano, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na consideração 13 do livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Essa consideração é sobre a vaidade do mundo. Ponto 3 da reflexão. O tempo é breve. Os que se servem do mundo sejam como se dele não se servissem, porque a figura deste mundo passa. 1 Coríntios 7:31. Que é com efeito nossa vida temporal, senão uma cena que passa e se acaba logo. Passa a figura deste mundo, que é a expressão que São Paulo usa, né? Quer dizer, a aparência, a cena de comédia. Passa a figura deste mundo. Abre aspas. O mundo é como um teatro, diz Cornélio a lápide. Desaparece uma geração e outra lhe sucede. Quem representou o papel de rei não levará consigo a púrpura. Dize-me, ó cidade, ó casa, quantos donos tiveste? Fecha aspas. Quando acaba a peça, o rei deixa de ser rei. O senhor deixa de ser senhor. Possuís agora esta quinta ou palácio, mas virá a morte e outros passarão a ser donos de tudo. A hora da morte faz esquecer todas as grandezas, honras e vaidades do mundo. Eclesiastes 11:29. Casimiro, rei da Polônia, morreu de repente, quando, achando-se à mesa, com grandes do reino, levava aos lábios a taça para beber. Rapidamente acabou para ele a cena do mundo. O imperador Celso foi assassinado 8 dias depois de ter sido elevado ao trono, e assim acabou para Celso a peça da vida. Ladislau, rei da Boêmia, jovem de 18 anos, esperava sua esposa, filha do rei da França, e lhe preparava grandes festejos, quando certa manhã o acometeu dor veementíssima, da qual caiu fulminado. Expediram-se imediatamente correios, advertindo a esposa que voltasse para a França, porque para Ladislau o drama do mundo já tinha acabado. Este pensamento da vaidade do mundo fez santo a Francisco de Borja, que, como em outro lugar dissemos, ao ver o cadáver da imperatriz Isabel, falecida no meio das grandezas e na flor da idade, resolveu entregar-se inteiramente a Deus, dizendo: assim acabam as grandezas e coroas do mundo. Não quero servir a senhor que me possa ser roubado pela morte.
Lembremos aqui, né, que Francisco de Borja era um homem de uma família riquíssima, né? Os Borja, que tinha papas, né? Que tinha príncipes, né? Francisco de Borja foi jesuíta, né? Padre jesuíta. Procuremos, pois, viver de maneira que à hora de nossa morte não se nos possa dizer o que se disse ao nécio mencionado no Evangelho. Insensato, nesta noite hão de exigir de ti a entrega de tua alma e as coisas que juntastes. Para quem serão? Lucas 12, versículo 20. E logo acrescenta São Lucas: assim é que sucede a quem enriquece para si e não é rico aos olhos de Deus. Lucas 12, 21. Mais adiante se diz: procurai entesourar para o céu, onde não chegam os ladrões, nem rói a traça. Mateus 6, 20. Ou seja, procurai enriquecer, não com os bens do mundo, senão de Deus, com virtudes e merecimentos que estarão convosco eternamente no céu. Façamos, pois, todo o esforço para adquirir o grande tesouro do amor divino. Abre aspas. Que possui o rico se não tem caridade? E se o pobre tem caridade, que não possui? Fecha aspas, de Santo Agostinho. Quem possui todas as riquezas, mas não possui a Deus, é o mais pobre do mundo. Mas o pobre que possui a Deus, possui tudo. E quem é que possui a Deus? Aquele que o ama. Quem permanece na caridade, em Deus permanece e Deus nele. Mateus 4,16. Então aqui termina a reflexão de Santo Afonso, a última reflexão sobre a vaidade do mundo, né? E é muito interessante que ele cita Coríntios, né? 1 Coríntios 7,31, e a expressão, né? A figura deste mundo passa. O mundo o Santo Afonso ainda tem, ele ainda apresenta um comentário sobre essa frase, né? Passa a figura deste mundo. Ele diz, quer dizer, a aparência, a cena de comédia, né? Então, passa a figura deste mundo. E tudo o que nós pensamos saber do mundo, tudo que nós conhecemos do mundo, todas as sensações que o mundo nos provoca, nos incita, nos sugere, né? Acaba na hora da morte, né? Tudo que nós sabemos do mundo e que nos chegou pelos 5 sentidos físicos, né? Desaparece. Né? Os nossos 5 sentidos desaparecem. Né? Não há mais nada a absorver pelos 5 sentidos, né? E toda essa realidade que nós imaginamos muito concreta, né? Ela vai ser agora confrontada com a realidade em si, né? Veja que nós, no juízo particular, nós vamos nos encontrar com o Criador da realidade, com o Criador do mundo, com quem fez o mundo. O mundo foi feito por Ele e para Ele. E é com essa pessoa
que nós nos encontraremos, né? Nossa alma se encontrará, né? Com o verbo, né? Através do qual o mundo foi feito, né? Então toda essa sensação de realidade que nós temos hoje vai se acabar, né? Nós vamos encontrar a realidade em si, né? A verdade em si, numa pessoa. Né? E essa pessoa, aí a alma vai perceber, diz a nossa doutrina, os padres, diz a igreja, né? Que essa pessoa vai nos julgar. Né? Então, passa a figura deste mundo. Né? Então, toda luz que nós achamos que era luz, toda escuridão que nós achamos que era escuridão, tudo que nós vimos, desfrutamos, todos os nossos entes queridos ou odiados, tudo vai passar, né? Tudo vai passar. Então dessa hora que Santo Afonso fala nesse ponto 3, né? Dando exemplo de poderosos, de reis, que morreram e deixaram todo esse poder, né? Aqui, né? E a isso tudo, né, que nós desfrutamos, ele chama vaidade do mundo, que o Eclesiastes chama vaidade do mundo, né? Então, é disso que se trata essa reflexão, né? E ele nos lembra, Santo Afonso, né, nessa reflexão, que nós não levando os nossos 5 sentidos, né? Então a nossa alma, ela não poderá mais usar, né, dos 5 sentidos corporais, né? Ela vai sem isso, né? O que ela pode levar, né? Já que nós não levamos nada desse mundo, né? Diz ele, e a expressão que ele usa sempre, que nós só podemos levar as virtudes e os merecimentos que nós obtivemos nesse mundo, né? E aqui segue, então, a oração que ele chama afetos e súplicas, né? Afetos porque nessa oração ele tenta estimular, né, em nós os verdadeiros afetos, né? Afetos são movimentos do coração, né? Então ele tenta nos estimular esses afetos e depois faz as súplicas, né? Meu Deus, não quero que o demônio volte a reinar na minha alma, mas que vós sejais meu único dono e Senhor. Quero renunciar a tudo para alcançar vossa graça, que prefiro a 1000 coroas e 1000 reinos. E a quem deveria amar senão a vós? Amabilidade infinita, bem infinito, beleza, bondade, amor infinitos. Na vida passada, enjeitei-vos pelas criaturas, e isto será sempre para mim profunda dor, que me atravessará o coração, por vos ter ofendido,
que tanto me tendes amado. Mas já que me haveis atraído com vossa graça, espero que não hei de ver-me privado novamente de vosso amor. Tomai, ó meu amor, toda a minha vontade e tudo o que me pertence, e fazei de mim o que vos aprouver. Peço-vos perdão por minhas culpas e desordens passadas. Nunca mais me queixarei das disposições da vossa providência, porque sei que todas elas são santas e ordenadas para meu bem. Fazei, pois, meu Deus, o que quiserdes, e eu vos prometo aceitar com alegria e dar-vos graças. Fazei que vos ame, e nada mais pedirei. Basta de riquezas, basta de honras, basta de mundo. Ah, meu Deus, só a meu Deus quero. E vós, bem-aventurada Virgem Maria, modelo de amor a Deus, alcançai-me que, ao menos no resto de minha vida, vos acompanhe nesse amor. E em vós, Senhora, é em vós, Senhora, que confio. Então, de novo, esses afetos e súplicas são uma oração permanente, né? Em todas elas, né? Pedindo a Deus que nos infunda esse amor a Ele, né? E que esse amor a Ele desfaça todos os nossos amores, né? Pelas criaturas, né? Que apague todas esses movimentos da nossa vontade, né? Em direção às criaturas, né? E depois, obviamente, ele pede à Virgem o auxílio, né? Então, agora a consideração 14. A vida presente é uma viagem para a eternidade. Ibit homo in dominum eternitate sue. Irá o homem à casa de sua eternidade. Eclesiastes 12, 5. Vocês vejam como ele usa o livro do Eclesiastes, né? Eclesiastes é um livro fundamental, né? Nessa meditação sobre o mundo, né? Por razões óbvias, né? Ele fala exatamente do assunto que Santo Afonso está mencionando aqui, que é a vaidade, né? E a vaidade dessa vida presente e o que ela significa para nós na eternidade, né? Curiosamente, o Eclesiastes é um livro pessimista, né? Um dos livros mais pessimistas do Antigo Testamento, né? Ponto 1 da reflexão. Ao considerar que neste mundo tantos malvados vivem na prosperidade e tantos justos, ao contrário, vivem cheios de tribulações, os próprios pagãos, unicamente com o auxílio da luz natural, reconheceram a verdade de que, existindo Deus e sendo Ele justíssimo, deve haver outra vida onde os ímpios serão castigados e os bons recompensados. Que coisa, hein? Que coisa. Deixa eu ler tudo aqui e a gente volta para comentar. Esse parágrafo é cheio de
conclusões que a gente pode tirar, né? Inclusive sobre o mundo de hoje. Ora, o que os pagãos conheceram, seguindo as luzes da razão, confessamo-lo nós, cristãos, também pela luz da fé. Abre aspas. Não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da que está por vir. Hebreus 13, 14. A terra não é nossa pátria, mas apenas lugar de trânsito, por onde passamos para chegar em breve à casa da eternidade. Eclesiastes 12, 5. Assim, meu leitor, a casa em que moras não é tua casa. Não é tua própria casa. É uma hospedaria que bem cedo, e quanto menos o pensas, terás de deixar. E os primeiros a expulsar-te dela, quando vier a morte, serão teus parentes e amigos. Qual será, pois, tua verdadeira casa? Uma cova será a morada de teu corpo até o dia do juízo. E tua alma irá para a casa da eternidade, ao céu ou ao inferno. Por isso nos diz Santo Agostinho: és hóspede que passa e vê. Nécio seria o viajante que, tendo de visitar de passagem um país, quisesse empregar ali todo o seu patrimônio na compra de imóveis, que ao cabo de poucos dias teria de abandonar. Considera, por conseguinte, diz o santo, que estás de passagem nesse mundo, Santo Agostinho, né? Que estás de passagem nesse mundo e não ponhas teu afeto naquilo que vês. Vê e passa e procura uma boa morada, onde para sempre poderás viver. Feliz de ti se te salvas, quão formosa a glória. Os palácios mais suntuosos dos reis são como choças em comparação à cidade celeste, única que se pode chamar cidade de perfeita formosura. Lamentações 2, versículo 15. Ali não haverá nada que desejar. Vivereis na gozosa companhia dos santos, da divina Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, e sem recear nenhum mal. Vivereis, em suma, abismados no mar de alegrias, de contínua beatitude, que durará sempre. Isaías 35, 10. E esta alegria será tão grande, perfeita, que por toda a eternidade e em cada instante parecerá sempre nova. Se ao contrário te condenares, desgraçado de ti, sentir-te-ás submerso no mar de fogo e de tormentos, desesperado, abandonado de todos e privado de teu Deus. E por quanto tempo? Acaso, ao terem decorrido 100 anos ou 1000, tua pena estará cumprida? Oh, nunca acabará. Passarão 1000 milhões de anos e de séculos, e o inferno que sofreres estará começando. Que é 1 milhar de anos em comparação da eternidade. Menos que um dia já passado. Salmos 89, 4. Queres saber agora qual será a tua habitação na eternidade? Será a que mereceres, a que fabricas tu mesmo com tuas mãos. Aqui termina então o ponto 1 da reflexão, da consideração 14, né? Sobre a viagem desta vida para a eternidade, né? Aqui há muitas coisas para meditar, né? Mas veja que ele começa, o primeiro parágrafo é muito significativo. Ele começa
Assim, ao considerar que neste mundo tantos malvados vivem na prosperidade e tantos justos, ao contrário, vivem cheios de tribulação, de tribulações, né? Os próprios pagãos, unicamente com o auxílio da luz natural, reconheceram a verdade de que, existindo Deus e sendo Ele justíssimo, deve haver outra vida onde os ímpios serão castigados e os bons recompensados. Então aqui ele está dando valor, né, aos pagãos, aos pagãos inteligentes, né, ao paganismo, ao autopaganismo, né? Então veja bem, essa cena que todos nós já contemplamos, e contemplamos rotineiramente, que é a cena dos prósperos maus, né? E os justos que não são prósperos e até pobres, né? Cheios de tribulação. Essa cena, ela deu origem a muitas coisas, né? Aos inteligentes, ele cita o que aconteceu, né? Bom, se a gente vê essa cena no mundo, e se nós supomos que existe Deus, que é justiça, né? Que é a pura justiça, que é a justiça em si, então há outra vida. Há outra vida. Né? Mas veja o que acontece com essa cena na cabeça dos pervertidos, né? A primeira coisa que essa cena sugeriu a esses pervertidos, inteligentes, mas pervertidos, foi que existem dois princípios criadores, um do bem e o outro do mal. E nasceu, assim, a gnose. Né? A gnose é uma espécie de racionalização, porque ela considera que as duas potências criadoras, em relação a elas, o homem não tem força para lutar. Então, o mal que existe no mundo não é culpa das pessoas que fazem o mal, mas é culpa do Deus mau. Tá certo? Então isso dá uma ampla faixa de desculpa, de racionalização, né, para quem quer fazer o mal e não quer mudar de vida, né? Essa é a gnose, né? A gnose, que é uma permanente sedução da humanidade, né? E essa gnose foi transformando ao longo do tempo. E como que nós vivemos essa gnose hoje, né? Nós vivemos essa gnose do ponto de vista, digamos, de uma inversão, né? Que é o seguinte: há de fato prósperos no mundo, há de fato ricos no mundo, né, malvados, e há de fato pobres, cheios de tribulação. Né? Então, vamos mudar isso. Vamos expropriar os malvados ricos e dar aos pobres. Então, isso também nós estamos vivendo hoje, né? Uma solução para o problema do mundo a partir do mundo. Né? Então, tanto a gnose quanto essa filha da gnose, essa ideologia moderna, nasceu dessa observação e dessas racionalizações, né, que ele fala aqui. Né? Nenhuma dessas duas racionalizações leva em conta o pecado original, né? Leva em conta a criação de Deus para o paraíso. Não leva em conta que nós aqui
neste mundo não é a nossa casa, né? Não é a nossa pátria. Né? Então, com essa reflexão aqui, eu vou parar de falar e dar oportunidade para vocês, se houver alguma observação ou comentário, fazerem agora. Opa, já tem uma aqui escrita. Obrigado, Márcio, né? Nesta leitura de hoje, a teologia da prosperidade toma um golpe fatal. Basta meditar nas mortes alheias para concluirmos sobre a vaidade do mundo. No ônibus da vida, tudo é passageiro, menos o motorista. Não, essas leituras, embora elas tenham o claro propósito, né, de nos prepararmos para a morte, Santo Afonso aqui toca em temas muito variados, né? Muito variados, né? E como ele expõe a doutrina de sempre da igreja, de uma maneira extraordinária, obviamente, né? Ele vai contra todas as perversões dessa doutrina, né? A teologia da prosperidade é uma delas, né? Enfim, e temas filosóficos, né, metafísicos também, tudo isso pode ser tirado dessa leitura piedosa, né, que Santo Afonso faz, né, e constrói, escreve, né. Por aí a gente pode notar, né, que embora a gente tenha que reconhecer que esse texto é um texto piedoso, ele tem toda uma fundamentação filosófica, escriturística, metafísica, né? Para a gente ver quanto a gente se engana a respeito de essa palavra piedade, né? Então aqui nós temos toda a estrutura doutrinal, né? E, e é uma leitura piedosa, né? É impressionante isso aqui. Assim, a gente poderia explorar esse texto, né? De vários pontos de vista, né? O Márcio falou aqui da teologia da prosperidade, né? Mas essa leitura estraçalha todos os erros modernos, né? Estraçalha, enfim. Eu imagino Santo Afonso vendo a renovação carismática, né? Esses erros modernos da igreja, né? O que ele não falaria, né? Mas tudo aqui tem elementos para que a gente possa resistir, né? E justificar, né? Essa resistência aos erros modernos, né? Veja, ele está falando da morte, mas ele está falando de tudo que existe na vida, né? Tá certo? Falar da morte, como ele fala aqui, é falar de tudo. É falar de tudo. Ele está falando de tudo que existe, de todas as dimensões, política, social, individual, né? Ele, porque exatamente nós estamos falando de de um evento do qual não há discussão, né? Que é a nossa morte. Então, é extraordinário, né? Isso Oi? o que me remete, né, o que eu tenho comentado do senhor, essa noção de irresignação ante a vida que Deus nos dá. Uhum. Nós vivemos como se
nós temos uma formação pagã, né, acho que é um paganismo essencial, de que nós temos que lutar para mudar o mundo. E mudar o mundo para combater a natureza que Deus nos deu, as condições que Deus nos deu. Quer dizer, nós hoje vivemos numa sociedade intrinsecamente revoltada, não é? Porque não é verdadeira essa luta que se fala aí, isso é uma mentira, essa coisa contra a pobreza, isso é um discurso, não é? Não. Todas essas mensurações de dizer que a vida era assim, era assim, eu costumo falar assim, há muito tempo eu comecei a ter uma percepção assim, não é o cinto de segurança que salva a vida, é a estatística que se faz sobre o cinto de segurança, É. sabe? Porque se ou você acredita que a sua vida é dada, é tirada por Deus, ou você acredita que é o cinto de segurança que vai salvar a sua vida. Eu não sei como equacionar isso e não e sou incapaz de ir contra digamos, as coisas da ciência que são boas, verdadeiramente boas para os homens. Mas, assim, alguns escândalos, ou alguma coisa, professor, não sei se eu vou extrapolar muito, porque eu entrei nessa seara aí da salvar vidas, quem salva, quem melhora, quem tem esse poder, onde a ação do homem, ela é real no sentido porque, assim, uma vida inteira, você pode contar para uma pessoa um pedaço da vida de alguém como uma moral sobre uma ação. Por exemplo, você fala assim, a pessoa trabalhou e teve sucesso. Bom, mas essa é um valor que se você for, assim, você vive dentro da vida da pessoa. Ela, de repente, tem uma doença crônica, ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu tudo, ficou sozinha. Ah, é rica, teve sucesso, mas não é feliz. Então, assim, existe uma economia no mundo que assim, nós não alcançamos essa economia. Nós não alcançamos nós não temos o domínio da totalidade de todas as vidas. Uhum. Então, nós temos só uma noção, assim, de sucesso, de bem-estar, né, e a gente costuma ficar comparando, segundo parâmetros que nos oferecem comparando os tempos, né? O passado, o tempo, a história. Mas só voltando um pouquinho a essa questão do que o mundo moderno nos oferece, é um pouquinho de mudar de assunto, mas volto nisso assim, em que nós vamos acreditar? Recentemente eu li naquela ACI digital, porque essas coisas aparecem nas redes para gente, o médico do Papa falando algo, eu não vou conseguir ser precisa, então, assim, eu teria até que voltar na matéria. Mas é como se ele estivesse falando assim: nós tivemos que escolher salvar a vida do Papa ou não salvar a vida do Papa, ou lutar. Então, o senhor veja que coisa, o Papa está, foi salvo pelo médico. Mas, assim, em síntese, tá, professor? Em síntese. É o tipo de declaração que é só no mundo moderno, na igreja combalida, que o médico faz isso, porque assim, é uma forma de atrevimento isso, não é? O médico não faria tal declaração. Não. Fosse a igreja hoje como ela era há 60 anos atrás, há 50 e poucos anos atrás. Então, assim, é uma afronta. O médico dizer que a vida do Papa esteve nas mãos dele, ele decidiu resolver. Então, assim, e é nisso que nós estamos acreditando o tempo inteiro, né? A gente está sempre acreditando que, assim, quer dizer, é uma equação que eu não sei, porque eu também acredito que se eu estiver doente, eu devo me colocar nas mãos de um médico e devo ir no hospital, e se eu quebrar o meu pé, eu tenho que me submeter a tudo que for possível para sarar o meu pé. Uhum.
Mas a ação de Deus, ela está acima disso. E a gente escutar esse tipo de coisa, ler isso. Agora, quem está percebendo isso, né? Sei Ah, lá, ninguém. 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 E ninguém sabe que Deus age segundo as causas segundas, né? É, Através das causas segundas. Então, eles. As, cau- as pro- a causa segunda, que pode ser o homem, né? A pessoa, ela não se coloca como causa segunda. Ela se é, coloca como causa primeira. Foi o caso do médico aí, né? né? Causa Não, primeira. eu vou achar essa declaração. Mas, no fundo, a gente tem essa essência, né? A essência do homem moderno é isso, né? É uma ação. Você não é um construtor do homem bom e do homem prudente. A sua construção é a construção da prosperidade, do bem pelo bem mesmo, imediato, e por uma vida que você acha que vai durar a vida inteira. Você Né? tem que Não consertar o porque mundo. O mundo está errado. Então está você tem que errado. consertar. É. É isso que todo mundo acha hoje, né? Esse negócio, tem muito malvado, próspero e muito pobrezinho, bonzinho, que não tem nada. Então nós vamos consertar esse negócio. Ontem, engraçado que a gente falava aqui em casa sobre isso, assim, é, as pessoas que julgam o catolicismo pelo pecado dos homens que estão no catolicismo. Por exemplo, né, vamos dizer assim, nós não temos, como já aconteceu, não temos um papa bom. Você continua sendo papa? Ora, porque é assim que é, né? É, oi. Explicar, não É, tem que explicar. Eu sei de uma coisa, Cristo fundou uma igreja e deixou lá 6 sacramentos para que a gente salvasse nossa alma. Pronto, acabou, é, né? não tem Então, discussão, não. Ah, não mas por tem que que você discussão, faz isso? Porque a igreja manda. acabou. É. A igreja É, manda é fácil. É, tivemos uma falta de lógica, né? Nem raciocínio elementar. isso mesmo. É, impressionante. Mas eu acho que. Opa. Professor, Ah, é o seguinte, eu vou fazer uma confissão de ignorância aqui, pública. Vai doer até na orelha do senhor aí do pessoal. dói nada. Mas é assim, porque eu nunca tinha visto a palavra vaidade como sinônimo de vanidade. Uhum. Eu, eu Vanita. sempre, É é, vanitas, né? de coisa vã, né? É, de Que coisa vã. eu É. sempre pensava na vaidade como um aparentar algo acima do que você é, Uhum. né? E é lógico que isso também é Tá, uma é. isso é uma vanidade. É. Mas eu sempre pensava nesse sentido e não como de coisas vãs, né? É. E, e uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu tenho procurado fazer um exercício assim de ver os bens da minha vida, que me foram dados por Deus, servidos por Deus, tanto os materiais quanto os físicos, os emocionais, os intelectuais, tudo, eu tenho procurado vê-los agora como uma ideia de que eu sou uma zeladora. Uhum. Eles não, e que eu não sou mais proprietário. Para procurar modificar diminuir esses apegos, Uhum. sabe? Como um exercício mesmo. Então assim, a minha casa me foi dada como para eu administrar, para eu zelar. Então eu cuido do jardim, eu cuido da limpeza como uma zeladora.
Uhum. Eu cuido do meu corpo como uma zeladora, então eu não abuso dele. Eu não, da mesma coisa, do mesmo jeito que eu procuro não deixar a minha casa em desordem, o meu jardim em desordem, não deixar as minhas plantas morrerem sem água, eu procuro fazer a mesma coisa com o meu corpo como uma zeladora, que não abusa de- dessas graças, da graça de ter uma saúde, é, de ter isso como um bem, né? Uhum. Não abusa de usar a minha visão para coisas que não devem ser vistas, Os 5 sentidos, né? ouvidas, isso. Então, eu tenho procurado fazer esse exercício. Eu sou uma zeladora e, como tal, eu tenho um papel. Você tá zelando por alguém. Isso. Para alguém, né? É. Não, é belíssimo esse exercício, é Minha ótimo. casa tem um dono. Tem. É, Esse meu corpo tem um dono. é. Isso Eu mesmo. procuro e eu tenho que prestar contas Isso. a esse dono sobre os meus bens materiais, É. meus bens Intelectual. Isso. emocionais, Isso. sabe? Eu tentar. E depois você vai passar esse bem para outro zelador que Deus queira. Porque ele. É isso mesmo. Belíssimo. Belíssimo exercício. É, é um exemplo para nós todos fazermos também esse exercício, né? E sempre falar para o dono que você está disposta a entregar tudo que ele te deu, né? Da mais perfeita ordem, quando ele quiser, né? É, isso mesmo. O esforço para isso, né? É, Porque a gente é difícil, né? A gente é custoso, né, professor? A gente é muito apegado, muita coisa, né? Deus fala para o povo, né, escolhido, que ele é um povo de cerviz dura, né? Ele sempre fala, e nos Salmos também tem essa ideia, né, da, do povo que não que tem outra expressão que Deus usa muito, aparece algumas vezes nos Salmos, é que o nosso, como é que é? O nosso coração está sempre em desordem. Então, mas assim, essa essa sua essa sua tentativa permanente de ver os bens que você tem como bens a serem zelados é extremamente profícua. É muito bom, muito bom. E olha como que a gente é curioso, né? Porque hoje eu estava na missa, né? Quando eu era criança, tinha uma senhorinha muito, muito pobrezinha de Marreira, mesmo, muito pobrezinha, que ela ia eu nem sei de onde que minha mãe a conhecia. Ela morava num bairro vizinho ao nosso e ela sempre ia lá em casa. Desculpa que emociona, viu? A gente não tinha medo, tipo, um pobre dentro da casa da gente ser roubado. É. Coisa. Bom, ela ia, eu era bem criança, e Sal Augusta, tinha Augusta, e a gente chamava de Sal Augusta, Sal Augusta. e ela não tinha dente nenhum na boca, e aquela pessoa pobrezinha mesmo, com aqueles utensílios, ela levava uma canequinha suja, prato sujo, ela me chamava de Napalm. Oi, Napalminha. Ih, tô chorando, gente, eu tô chorando. Tá ótimo. E aí, então ela sentava na escada e conversava com a gente e tal, mamãe dava comida para ela, dava alguma roupa, lavava aquela vasilha dela, né? E dava comida, ela comia com a gente.
E aí, hoje eu estava na missa. Esses últimos dias eu tenho me lembrado dela. Mas hoje eu pensei nela assim, gente, eu estou sempre pensando nela com um lar superior. Como ela pobre, eu a rica, vamos dizer assim, né? Uhum. A que tem posses, a que não tem posses. E ela, pela idade que ela tinha quando eu era criança, eu acredito que ela já esteja morta, né? E aí, hoje, eu pensei nela como uma superior, que eu fiquei pensando assim, nossa, Augusta, dela por nós, sabe? Como que a gente é difícil, né, para Ah, pensar. A gente tem que ela era tão boazinha. A minha visão é de criança, né? Eu tenho uma lembrança dela de criança, mas assim, eu fui pensando, a gente fala tanto, né, de que somos todos irmãos, mas não age assim, né? não, A gente sempre acha que a gente é melhor que o outro, né? Que a nossa opinião é melhor, que a gente age melhor. é. Então, mas é só para contar isso, que Ah, hoje eu E entendo. Deus põe essas figuras na nossa vida também. Ele está agindo através das causas segundas, né? É o que você falou. Ela, do ponto de vista da vida espiritual, ela pode ser muito superior, né? Uhum. Porque ela E eu, aceita muito mais as circunstâncias que Deus a colocou, porque ela vive muito melhor com o que ela tem do que a gente vive com o que a gente é, tem. sempre ficaria alegre lá, mesmo naquela pobreza toda. Não, isso é o que eu lembro dos pobres que eu conheci na minha terra. Aqueles pobres dignos de que nós estávamos falando outro dia. Eles eram sempre alegres, sempre com um sorriso, sempre com a gentileza para com as pessoas. Isso é sempre. Eu nunca lembro. Eu não lembro desses pobres raivosos de hoje. É porque há uma dívida histórica hoje. É, eu não lembro disso. Eu lembro de pobres alegres, enfim, de sorriso no rosto, na rua, e quando eles iam na casa da gente, ou quando eles convidavam a gente para ir na casa deles, sempre com um sorriso no rosto. Não lembro. Uma alegria e um Isso, filhote. isso. É uma honra receber a gente. Isso. Não, é impressionante. E hoje ela deve estar falecida, já deve ter falecido há muitos anos. E hoje ela pode estar lá no céu e nós aqui, eu nem já conheci Deus, Velando por nós de novo. Ela tá velando pela Paulinha de novo. igreja, É, quem é é, rico, quem é pobre. é, é, é. Isso mesmo. Uai, que Chororoso. é isso? Eu Não, já conheço. não, você tá doido. Isso é bom demais. E eu não posso chorar, né? Eu tô aqui na frente da cama. Vocês estão com essas bolinhas aí. É... Agora foi minha vez da pergunta. Opa! Bom, Diga lá, Márcio. é, bom, esse negócio da vaidade, né, ela falou né, do vão, da vanitas, né? Vão vazio, oco, É, né? é. Eu lembro de umas mulheres, ai, mulher tem que ser vaidosa. É, Falo assim, vaidosa? É, útil, vazia, é, vã, tem conteúdo. É só a casquinha, igual o Kinder Ovo, né, Pedro? A é. casquinha e a surpresa que tem ali nem é tão divertida assim, né? Às vezes é uma surpresa desagradável. Muitas vezes é desagradável, né? Porque É. se cuida demais, se investe demais no exterior, por que investe no interior, né? Às vezes não vale a pena, né? O terreno ali, a área, não cresce nada. Vamos deixar um É mais lugar difícil, é. que dê mais retorno, né? Igual os casos, né, que a gente sempre vê. Por que investir tanto lá fora? Por que não investe no interior, se torna uma pessoa agradável,
né? Uma pessoa é igual o senhor estava falando aí, né? O pessoal de antigamente mais alegre, mais sorrisonho. É. E hoje o povo tudo marrento, e principalmente em cidade grande, né, pessoal? O pessoal É. tem uma cara muito marrenta. Quem veio de fora percebe isso melhor, né? É. O pessoal aqui de dentro sempre foi assim, né? Era assim, sempre foi assim, sempre será assim. Né? Isso aqui, grande cidade de outros países, também a mesma coisa. O pessoal É. sempre cara ruim, sempre agressivo, sempre É. impaciente, né? E às vezes a gente vai chegando, nem precisa ser uma grota do interior, né? Uma cidadezinha até tamanho médio, interior, É chega totalmente diferente. É. totalmente, ela é um tal de a pessoa bate onde a gente bate, a gente faz uma cara boa, faz aquele assim de cabeça, bom. Nunca viu a pessoa, talvez nunca mais veja, mas a gente cumprimenta, É. né? É. Se tá num lugar, num comércio, puxa um papinho pra pessoa enquanto você vai escolher alguma coisa, a pessoa vai servindo, conversa lá e vai, né? Aqui não, aqui é cara ruim. É. Mas nos nossos tempos, né? Então, assim, falta um cultivo interior, da vida interior, né, das pessoas, É. né? E E isso, a cidade grande é muito ruim. é péssimo. A última É. vez que eu fui, tem poucos anos, gente, lá no sul de Minas, lá em Três Corações, chegando lá, onde o senhorzinho acenando pra mim, olhando pra ele assim, ele que eu acenei também, bom. É. E Três Corações é uma cidade já bem grandinha, né? Não é. Não é. Fiquei encantado com a cidade, ela é tamanho assim, médio, né? É, Três Corações é. Não, tem muita cidade boa, com um pessoal muito bom aí. É. Caminho lá para a terra do seu mesmo, lá na terra do seu mesmo, também que eu conheço. Eu já passei lá algumas vezes. Tem É. vários parentes que moram lá. Tem uns Tem padres famosos também que são de lá, né? tem uns parentes É. assim, melosos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bom, mas o falta é essa coisa, né? Do cultivo do interior, né? Que, igual o Nelson Rodrigues falava, né? Não seja bonita, seja interessante. Outro dia eu abri um vídeo de um sujeito falando ali, como ser interessante. Mas o público dele é feminino. Aí, professor, pelo papo ali, ninguém ali tem a menor noção do que é ser Hum. interessante. Não sabe cultivar uma conversa, não sabe, né? Hoje em dia o povo só se comunica por redes sociais, né? Então escreve uma bobaginha lá e na hora que chega no cara não diz nada. Não É, diz não, nada né? quando escreve ainda, hoje é meme, né? As pessoas comunicam-se Pronto. com memes, né? E a inteligência artificial já constrói para ser os memes que você quiser. Nossa, Então, inteligência artificial, burrice, né? natural. Real, É, né? natural. É, Né? é. Impressionante isso, né? E tinha gente assim, mas como é que a gente se torna um bom papo? Aí eu fico pensando também, professor, eu passei mais de 30 anos, ainda passo, né? Agora eu devo estar com 34 anos fazendo isso. Pegando gente tímida, gente arredia, gente medrosa, gente hostil, gente raivosa, tentar descobrir que essa pessoa, o que é a vida dessa pessoa por dentro, interesse. Vou fazendo umas perguntinhas ali para a pessoa me contar o que dela, que é o assunto preferido das pessoas é a própria vida, né? É. Hoje em E dia, aí, escolhendo a vida dos outros, prefere a vida dos outros. é. Mas vai puxando a língua, descobre do que a pessoa interessa, vai perguntando, vai fazendo a pessoa dar uma aula pra gente do que ela sabe, do que ela gosta e tal. Aí, de repente, a gente fica conhecido como uma pessoa de bom papo, quando na verdade a gente só soube fazer as perguntas certas, se interessar um pouco pelaquela pessoa e ouvi-la. Vou escutar. Isso. Você matou a charada. Mais nada. As pessoas têm uma necessidade de falar e de alguém que as escute, né? Pois é, você está Porque. fazendo papel. Não, mas não, quem dera que eu fosse hábil nessa coisa, mas é porque essa. E quem sabe escutar e quem sabe dialogar a partir do que escuta é considerado simpático, é considerado uma boa pessoa, é considerado. Porque elas querem isso, né? Elas têm necessidade disso, né? Exatamente. E- Igual quando a gente vai atravessar ali, sair da igreja, para vencer aqueles últimos
10 metros para chegar na calçada e fugir para casa. É, Às vezes alguém esbarra na gente, começa a falar blá, 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 quem passa, quem passa, quem passa, quem passa, aí a pessoa ainda te acha um bom papo. Na verdade, você falou quase é quase nada, é exatamente. Você fala, aham, não, é nada. interessante, aham. Legal, É. isso aí. Mas é o que ela precisava, era o que ela precisava. Pensa bem, a É. gente não O- consegue sair do espaço de conta disso. A gente mesmo não fala nada. Ninguém sabe nada ali da gente, É, sabe onde é que a gente vem, quando é que vai, é, igual aquela pergunta do Globo Repórter, onde eles vivem? Onde eles estão? Isso hoje no Globo Repórter. é, Mas é desse jeito. E eu tinha até enviado, pedido a Ana Paula para enviar meu comentário. Eu vou tentar brevemente aqui, eu voltei pegando ainda coisa do meio do caminho. Né, essa meditação da morte aí, só pelo fato de meditar na morte dos outros, né? Pessoas próximas ou mesmo distantes, já faz esse impacto todo, né, que é. causa na vida da gente. É o que ele fala, é o que ele faz. Ele conta a história de pessoas importantes, inclusive, né? Conhecidas, santos, reis, príncipes. Pois é, É. nada, né? Passa às vezes num cemitério, vê tumba de uma pessoa famosa, um político importante, um empresário ricaço. É muito comum, por exemplo, o Bonfim, né? Ali tem muita A coisa. gente vê ali, pois é, acabou tudo, né? Tomara que tenha servido com um bom fim, né? É. E é sempre isso. Bom, pessoal, então acho que eu já falei demais, já Bom, tentei bom começar a demais. falar dos vaidosos aí, Deus nos livre das vaidades, É, das tolices, das coisas vãs, né? é. E que a gente possa usar bem o nosso tempo e viver aí para Vou salvar. fazer isso, para nos salvar. E salve-se quem puder, né? Isso aí, obrigado, professor. Obrigado a vocês, gente. Mais algum comentário, alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Capistrano, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.